Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você leu certo, a gente vai falar de bruxaria e de Strixcraft, que é a bruxaria da Tessália. Eu li a resenha aqui, eu fiquei apaixonado, vai ser um dia muito, muito, muito legal. Eu vou agradecer o Paulo, que fez esse convite, as meninas que aceitaram vir falar desse assunto que vai ser espetacular, mas eu não vou dar o spoiler ainda. Antes de chamar as meninas para a gente vir aqui para o boteco, aqui vai ser diferente, porque elas nunca vieram ainda, né? Então eu vou chamar os homens primeiro, então dessa vez vai ser ao contrário. Os homens na frente, as damas vão ser apresentadas depois. Então, pelo Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Hoje mais uma aula de bruxaria e história que, assim, estou aguardando demais. Muito obrigado. E do reino das bruxarias boazinhas, André Correia. Saudações, seres humanos. Um prazer enorme receber as meninas aqui. Tema interessantíssimo. Então, hoje eu sou bruxo do banco. Hoje elas estão na frente. Então, fico feliz com isso. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, estiver vendo à tarde, em outro horário. Bruxaria da Tessália, muito interessante. Vamos ver o que elas podem contar para nós que não fere os segredos e os mistérios dos círculos delas. E do mortesubita.net, Thiago Tamossalska. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos descobrir hoje que nem só de Aquiles e Jasão vive a Tessália, né? É um prazer ouvir as bruxas falar. E, por último, dos machos de hoje, Paulo Jacobina do Pedra de Afiar. Salve, galera, tudo bem? Só contar que eu estou acompanhando o trabalho dela já tem algum tempo, né? Admiro muito e tenho que me organizar para ir lá na Baixada Fluminense para conhecer pessoalmente o trabalho das duas. Que, por acaso, pelas fotos, pelos vídeos, pelo que elas postam nas redes sociais, é incrível. E nas nossas convidadas de hoje, né, apresentando a primeira, Syrinx, ela é bruxa com 23 anos de caminhada no estudo da arte e devoção à deusa Hecate e Medeia. Ela é farmaquide, taróloga, numeróloga e praticante de magia onírica. Desenvolve pesquisas sobre mulheres, bruxaria e política. Tecelã, fundadora do Tear das Feiticeiras e do Temenos Tradição Mistérios de Tessá. Seja bem-vinda, Syrinx. Muito obrigada. E a nossa outra participante, Atiê Vivá, ela é bruxa hecatiana há mais de 20 anos. Tecelã, fundadora do coletivo de bruxaria Tear das Feiticeiras e dos Temedos Tradições Mistérios de Tessália, é reikiana e psiconauta. Seja bem-vinda, Atiê. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Vocês sabem que vocês estão no Projeto Mayhem e, como é a primeira vez que vocês vêm aqui, a gente vai ter que perguntar da jornada de vocês, né? Então, Syrinx, por favor, conta pra gente um pouquinho o que aconteceu. Você estava na igreja, estava lá na fila, comendo hóstia, e aí depois de 23 anos, você está lá desenvolvendo pesquisa de mulheres, bruxarias, políticas, tecendo para Hecate. Como é que isso funcionou? Então, meu despertar começa ali na adolescência, né? Não me lembro mais, já faz muito tempo, então não me lembro mais, assim, com que idade ali ao certo, né, começou. Me lembro, o que me marcou foi quando eu ganhei o meu primeiro deck de tarô, mas não sei o que foi, assim, o meu chamado propriamente dito, mas já me lembro, já me recordo, né, desse interesse, pegando livros de amiga para ler, pesquisando, indo à biblioteca, né? Naquela época não tinha acesso à internet como a gente tem hoje, era muito difícil, né? Muita revistinha de banca, de jornal, e aí continuei meus estudos, passei no vestibular, entrei na faculdade, continuei os estudos, desenvolvendo, né, ali a prática com tarô, com a numerologia. Só que na reta final eu me distanciei um pouco. Assim, a gente entra numa espiral também de loucura na universidade, né? Aquela coisa do emprego, precisava passar num concurso, precisava arrumar um emprego, e acabei me distanciando, não porque houve uma decepção ou porque algo me desinteressou. Eu realmente estava muito focada em outras coisas,
Aí fiz pós, fiz o mestrado, só que quando chegou ali no mestrado, eu senti um vazio. Eu falei, não, cara, eu preciso parar isso aqui, eu preciso voltar para as minhas práticas. Então, deve ter ficado aí uns 5 anos aí um pouco afastada, mas eu pensei, não, eu preciso voltar, eu preciso me reconectar com o que eu sou, né? Tem 2 coisas que me fazem me reconectar com a minha essência. Uma é essa questão da ancestralidade, e a outra é isso, é praticar, né? A magia também é uma coisa que me traz para o meu eu. E quando, ali na reta final, eu entreguei a dissertação e mergulhei de cabeça mesmo. Mergulhei, assim, sabe? Uma loucura, assim. Mergulhei intensamente de novo na bruxaria. Aconteceram algumas coisas na minha vida e aí me veio a oportunidade, né, de ter um espaço, mas eu não queria fazer isso sozinha, porque eu me acho uma capricorniana muito emocionada. Então, eu sempre acho que tem que ter alguém ali para me ajudar. E eu queria muito abrir um espaço com uma pessoa, mas eu não tinha essa pessoa. Não tinha essa pessoa. Eu não conhecia ninguém ali de Nova Iguaçu que gostasse das mesmas coisas que eu. E aí, é uma coisa que hoje a gente acha que foi uma coisa, né, dos deuses. Eu já tenho há anos o meu altar ali montado para Hecate. Eu tinha todos os instrumentos que eu queria e aí eu cismei que eu tinha que ter uma roda de Hecate. Eu tinha que ter uma roda de Hecate. Não sei por que eu tinha que ter. E aí, procurando na internet, eu descobri uma loja que vendia essa roda de Hecate e a loja ficava em Nova Iguaçu. E, gente, eu não sei explicar. Naquela hora, eu pensei, é essa pessoa. Não conhecia a Thier, nunca tinha visto nem o rosto dela, mas eu não sei explicar. Naquela hora que eu vi, eu falei assim, é essa pessoa que eu vou chamar. E aí começa a nossa jornada juntas. Expliquei mais ou menos? Fantástico. Agora a gente vai perguntar para a Thier. Como é que você começou e daí, na hora que vocês se encontraram, como é que isso se desenvolveu, né? Meu caminho foi um pouco parecido com o dela, né? Mas teve algumas diferenças aí pelo caminho. Eu também comecei lá pela adolescência, junto ali com o boom da internet, né? O início ainda, né? Onde a gente tinha aquela internet de escada, tinha que esperar da meia-noite para conseguir conectar. E eu lembro que eu comecei pela Wicca, né? Eu descobri essa palavra Wicca através de um livro do Paulo Coelho, né? A Brida, né? Onde a mestra dela tinha esse nome e aquilo ficou na minha cabeça. E eu até então eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E aí eu entrei na internet, na época ainda das listas, né, do Yahoo, e vi alguma coisa relacionada a isso. E aí eu entrei, fui buscar, descobri, né, que se tratava ali de uma religião, e aquilo foi, assim, espetacular, quando eu descobri, que me deu, assim, foi um boom na minha cabeça, né, desde nova, ali, pela volta dos 11 anos, eu senti essa necessidade de ter esse contato espiritual, não sei porquê, né, não aconteceu nenhum evento, assim, traumático na minha vida, nada, mas eu sentia essa necessidade. Tentei a igreja católica, né, por conta dos familiares, eu já conheci o candomblé, por causa também de uma tia, mas nada daquilo me chamou a atenção, né, participei de alguns cultos de igreja evangélica, mas também não era aquilo, né, e ficou aquele vazio ali. Então, quando eu descobri a Wicca, para mim, assim, me completou, né, a partir dali eu fui iniciada numa tradição que era a hecatina, né, então, na verdade, eu não conhecia a Hecate, né, conheci através dessa tradição, e desde então ela me acompanha, né, já saí dessa tradição, depois segui o caminho solitário, aí durante longos anos, e resolvi criar essa loja virtual na época, né, com esses artigos esotéricos, né, eu fazia alguns artigos ali de artesanato, enfim, e eu fazia algumas feiras. E, no fundo, aquilo ali, né, participar das feiras esotéricas que acontecia aqui no Rio, era uma forma de eu estar em contato com outros pagãos, né, de conhecer outras pessoas. Porque desde que eu me distanciei, né, dessa tradição, eu vim nesse caminho solitário e realmente não consegui essa conexão com mais ninguém, né?
Então eu usava, acho que a loja era meio que uma desculpa, né, para eu estar dentro desse meio e socializar com essas pessoas, né? E nada disso acontecia aqui na Baixada, né? Geralmente acontecia na zona sul do Rio, né, na região central, né, e tudo mais. E aí um belo dia recebi uma mensagem, né, uma pessoa perguntando sobre a roda de Hecate. E aí a gente começou a bater um papo, ela, poxa, você é de Nova Iguaçu, eu também sou. Eu falei, caraca, que bacana, não conheço ninguém de Nova Iguaçu, não conheço nenhuma outra bruxa de Nova Iguaçu, achei que era a única. E aí, de cara, ela me fez essa proposta de abrir um espaço, né, com ela, aqui em Nova Iguaçu, voltado para a bruxaria. Eu tomei um susto, eu falei, gente, essa menina é louca, né? Mas eu falei, tudo bem. E aí a gente marcou de se conhecer, e assim, foi uma ligação que parece que realmente de outras vidas, né? E desde então a gente vem estruturando esse trabalho, né? E as coisas estão assim se descortinando na nossa frente de uma forma muito rápida, meio assustador. E chegamos até aqui. Deixa eu perguntar um negócio a ti. Que ano que foi isso e como é que era o cenário esotérico no Rio, onde vocês abriram? Aí não era tão evangélico. Eu estou falando que a gente é paulista aqui, ó. Carioca é só o Jacobina. Então, situa para os nossos ouvintes, assim, como é que era o cenário ocultista e naquela época, como é que era o cenário evangélico e como é que era a relação da bruxaria? Você abriu uma casa explicitamente de bruxa, teve perseguição, não teve? Como é que foi esse desenvolvimento? Então, aqui a Baixada Fluminense é assim, hegemonicamente cristã, né? Ou seja, ou católica ou evangélica, né? Tem também uma presença muito forte, né, dos cultos de matriz africana, o candomblé, a umbanda, mas assim, de lavada o pessoal cristão, católico e evangélico, né? Então, quando eu comecei a ouvir falar sobre o Wicca, bruxaria, paganismo, e quando eu comecei a ir atrás, né, de grupos, enfim, de outras pessoas que também tinham esse interesse, eu nunca consegui encontrar ninguém por aqui da região da Baixada Fluminense, tá? Toda vez que eu ia participar de algum grupo, de algum evento, era sempre longe, né? Inclusive, né, essa tradição que eu fazia parte não era aqui também. Eu ia para a região dos lagos, né, aqui no Rio, participar, já fui para São Paulo. E o que acontecia, algum movimento que ainda tinha no Rio de Janeiro, sempre foi mais para a área ali da Tijuca, né, que é um subúrbio aqui do Rio de Janeiro, né, até hoje. Né, a maior parte ali das casas, dos espaços que falam sobre bruxaria, sobre paganismo, sobre esoterismo de alguma forma, então, estão nessa região, né, ou então na Zona Sul, né? Abrir esse espaço aqui na Baixada foi muito desafiador. A gente tem a questão da intolerância religiosa, sim. Quando a gente abriu o espaço, a gente pensou como é que vai ser, né? Porque a gente ficou com medo disso. Mas a gente tentou não deixar esse medo paralisar, né? Apesar da gente ser um espaço aberto, a nossa fachada é totalmente descaracterizada. Então, se você passar aqui na rua, você nem vai imaginar que tenha um templo de bruxaria ali, né? E a gente fez isso realmente por conta da nossa segurança, né? Hoje, a gente, através, né, daqui do TA, quando a gente começou a fazer esse movimento, a gente conheceu outros grupos aqui da Baixada, né? E relatos de pessoas que sofreram esse tipo, né, de violência, né? Que inclusive teve traficantes que tentaram expulsar, né, uma sacerdotisa de um povo aqui de São João de Meriti, que é uma outra cidade da Baixada, tentaram expulsá-la de casa, né? E na época, foi alguns anos atrás. Na época teve alguma repercussão na mídia, foi também o que ajudou que ela continuasse lá, né? Que ela pudesse permanecer na casa onde ela vive ainda, né? Então, isso, infelizmente, ainda é uma realidade, né? A gente tenta desmistificar isso, né, para o público que vem aqui. A gente recebe pessoas de diversas religiões, pessoas que nem sabem o que é bruxaria, que simplesmente, eu vi aqui o nome de Hecate, é você, eu queria saber o que é, e chegam aqui.
Então, a gente faz esse trabalho de explicar o que é, de desmistificar essa imagem da bruxaria, né, do paganismo em geral, mas aí a gente ainda faz com um pouco de medo, né? Confesso dizer isso, infelizmente. Não, vale lembrar também que, estatisticamente falando, de todos os municípios da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu é o que mais apresenta característica intolerante. Poderíamos dizer que é o município mais intolerante da Baixada Fluminense, né? E tem uma igreja na frente do tear. É porque, como ela disse, o muro não tem nada escrito e o tear ele fica bem no fundo mesmo. Então, eles ainda não se deram conta. Estamos aqui. Exatamente, mas a gente se prepara. Claro que nunca, né, a gente nunca vai saber, mas a gente tenta fazer esse movimento de se preparar psicologicamente, porque a gente sabe que em algum momento vamos ser descobertas, assim, né, pela grande massa, né, e por esses grupos também. E aí a gente tem que estar preparada psicologicamente para tudo. Essa região onde vocês moram, de fato, né, uma das coisas que me saltou aos olhos foi justamente em relação a isso, né? A coragem de vocês, o ímpeto de vocês de seguirem sendo vocês. Porque, de fato, é uma região com muita intolerância, é uma região onde a gente tem uma ideia de um provincialismo tacanho, uma coisa bem retrógrada que acaba acontecendo, e tem muita coisa errada acontecendo na região, no Rio como um todo, né? Mas na Baixada Fluminense acaba tendo um certo destaque. E, já que vocês estão falando sobre destaque também, né? Sobre crescer e tudo mais, de maneira segura, obviamente, né? Porque o público também não frequenta, ou pelo menos acredito que não frequente esses outros lugares tão intolerantes assim. Convido vocês a fazer uma apresentação para a gente, para vocês trouxeram um material para poder explicar um pouco mais como é que funciona a egrégora de vocês, a história, de onde vocês foram buscar essa ancestralidade para realizar suas práticas. Sim, vamos lá. Vai ser um prazer falar sobre o nosso trabalho aqui com vocês. Então, gente, o Tear das Feiticeiras, né, é um coletivo, né, de bruxaria tessalônica, né? Estamos aqui localizados na região Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, né? Eu, a Tia Vivá, junto com a Sirix, né, iniciamos esse projeto e a gente tinha a ideia de realmente fazer um espaço aberto à comunidade, né? A comunidade pagã, mas a comunidade como um todo, né? Para as pessoas que nunca ouviram falar o que é bruxaria, vir e conhecer, né? E tirar suas próprias conclusões. A gente tem uma agenda mensal aqui de rituais abertos ao público, né, de rituais gratuitos. Geralmente celebramos os esbais, alguns sabás e alguns festivais gregos, tá? Então, a gente aqui recebe pessoas que nunca nem sequer ouviram falar de bruxaria, ou se ouviram em algum momento, não sabe do que se trata, não sabe nem o que é uma religião, né? E vem para conhecer. Né? Então, a gente faz esse trabalho de explicar, a gente tenta explicar cada passo ali, né, do ritual, para que essa pessoa realmente consiga participar do que está acontecendo, né, e que esse realmente seja ali um ponto de conexão, de comunhão com a grande deusa. Tá? E aí, como uma instituição religiosa, como um templo religioso, a gente entende que nós temos também uma função social, não só com a comunidade pagã, mas com a comunidade onde a gente está inserido, né? A gente está aqui na periferia, né? Uma cidade onde é carente de muitas coisas, e a gente escolheu um grupo específico para dar um pouco de auxílio, né? Que são as mães solo e as mães chefes de família. Né, escolhemos esse grupo específico por conta mesmo da nossa história pessoal, né, e por ser um grupo que às vezes fica realmente esquecido, né, e a gente sabe que é sofrido, né, então a gente trabalha com esse grupo dando um acolhimento, encaminhando para uma possível auxílio psicológico também, né, a consultoria jurídica. A gente tem algumas pessoas que nem fazem parte do TA, né, mas que se disponibilizaram para nos ajudar nessa parte, né, e fazer isso de forma gratuita. Quando necessário, a gente ajuda com cesta básica,
né? E a gente realiza algumas oficinas aqui de renda criativa, né? Onde essas mulheres podem aprender algum tipo de artesanato, podem utilizá-lo aí como um momento de hobby, né? Ou então mesmo de criar uma renda a mais ali, trabalhando em casa e tudo mais. Pode passar. Então, aqui é um pouco de como funciona o TA, né? Então, a gente tem os nossos rituais abertos ao público, a gente tem workshops onde a gente fala sobre bruxaria, sobre magia, né? Presencialmente, online, alguns são pagos, outros gratuitos. Nós tivemos há pouco tempo um que falava sobre o Jardim de Hecate, né? Que fizemos online. E temos as nossas atividades sociais. E aí também está nascendo o Têmenos Tradição Mistérios de Tessália. Pode passar. E aí, por que região, por que Tessália, né? Especificamente, por que a gente resolveu falar sobre essa região, né? Utilizá-la dentro dos nossos mistérios, né? O que nos chamou a atenção? Tessália é uma região que está localizada ali no centro-norte da Grécia, desde a antiguidade, né? Ela ainda mantém esse nome desde a antiguidade, e ela é uma região conhecida por ser uma região montanhosa, né? Com muitas montanhas, tem uma natureza vasta, muitas florestas. E isso, já na antiguidade, já dava um status de ser uma região meio que isolada, né? Da Grécia. Essas montanhas, essas cavernas, né? Toda essa natureza, elas tinham dentro ali do imaginário daquela época, né, dos gregos, uma posição de importância muito grande, né? Ali era tido como realmente um local mítico, né? Essas montanhas e cavernas, na verdade, elas serviam ali como portais para eles, né? Até hoje a gente entende que são realmente locais de poder, né? Então, eles tinham as montanhas ali como um portal que ligava ali o mundo terreno com os deuses olimpianos, né, do céu, estando ali sob o comando de Zeus. As cavernas ligavam, né, o mundo terreno com o submundo, com os deuses quitônicos, e ali sobre o domínio de Hades. E ela também era uma região que era banhada ali pelo mar Mediterrâneo, né, que ali estava sobre o domínio de Poseidon. Então, nós temos ali os três reinos, vamos dizer assim, né, dentro daquela região de Tessália. E, como eu disse, ela tinha uma natureza assim, muito exuberante, né, era um terreno fértil. Então, já na antiguidade, ela já era conhecida pelas suas ervas, pelas ervas de Tessália, né? Então, a gente costuma dizer que ali é uma região de axis mundi, né, que faz esse portal de conexão, né, entre os três mundos, né? O mundo de cima, que é o mundo superior, o mundo dos deuses, esse mundo terreno, e esse mundo inferior, que seria o mundo quitônico, o submundo, tá? Mas não só isso que chamou a nossa atenção, né? Quando a gente começou a estudar o culto histórico de Hecate, as referências históricas, tudo nos levava para Tessália, né? Quando a gente estudava sobre as bruxas na antiga Grécia, nos levava para Tessália. Então, a gente, além de estudar essa referência histórica do culto a Hecate, a gente começou a estudar o que acontecia ali naquela região. Por que aquela região era tão importante, né? Era tão falada, tão retratada quando se tratava de magia. E aí, como eu falei, né, dessas montanhas, para os gregos, era nessa região, em Tessália, que ficava o Monte Olimpo, né? Que era ali o lar dos deuses olimpianos. Nessa região também ficava um outro monte muito importante, que era o Monte Otris, que era lar dos deuses titãs, né, dos titãs. E foi nessa área ali, inclusive, que aconteceu ali essa guerra entre os deuses olimpianos e os deuses titãs, né, a titanomaquia. Então, a gente começou a perceber que ali realmente era um lar de pessoas mágicas, né? Vamos dizer assim, né? De energias mágicas, né? Tudo que a gente falava de magia, quando a gente ia estudar, a gente voltava para lá,
Estou indo muito rápido? Acho que eu falo muito. E aí, tá tudo bem? Tá ouvindo bem, né? Então tá. E aí, a gente, como eu estava falando, a gente começou a perceber que ali essas pessoas de Tessália, especialmente essas mulheres, né, começaram a ser retratadas pelo seu poder, pelo poder que elas tinham. Aqui a gente botou um mapa só para a gente ter uma ideia, né, da região de Tessália, um mapa antigo, né, da época antiga, onde tem ali as principais tribos. Acho que pode passar, assim, era só mesmo para a gente fazer ali uma situação ali, né? E aí, essas sacerdotisas, né, essas mulheres de Tessália, elas eram conhecidas desde a antiguidade por conta dos seus poderes mágicos, né? E que poderes eram esses? Primeiramente, elas tinham ali o conhecimento das ervas, né? Não só de forma medicinal, mas também de forma mágica, né? Elas eram o que a gente chama de farmaquides, né? Que eram essas mulheres que utilizavam as ervas para alguma finalidade, não só mágica, tá? Medicinal ou mágica. E elas tinham também um poder interessante, que elas tinham o poder de atrair a lua para baixo, né? Hoje na Wicca, a gente ainda ouve falar desse ritual, né, de atrair a lua, de puxar a lua para baixo, né? E a referência, ela claramente vem de Tessália, né? Lógico que tem uma conotação bem diferente, né? Lá na antiguidade, eles realmente acreditavam que essas mulheres tinham o poder de trazer a lua mais para perto da Terra e até criar eclipses, né? E hoje na Wicca a gente entende um pouco diferente, né? A gente tem esse ritual de puxar a lua para baixo, mas de trazer essa energia lunar, né? De trazer essa energia da deusa ali para aquela sacerdotisa, né? Tem gente que acredita que seja uma forma ali de incorporação, vamos dizer assim, outras pessoas não, né? Mas era um pouco diferente do que aconteceu na antiguidade. E essas bruxas, essas mulheres, elas eram largamente conhecidas. E elas até tinham, apesar ali do cenário social, né, da época, elas tinham, sim, algum tipo de prestígio por conta desses poderes, né, por conta desses saberes, de usar as ervas, desse ritual de atrair a lua para baixo. Mas, ali, a partir do século V antes da Era Comum, houve ali um momento em que houve uma grande polarização ali dentro da Grécia, né? Atenas já era tida ali como uma referência, né, cultural, econômica, social, né, da Hélade. Então, tudo o que estava dentro dos moldes ali de Atenas era bacana, era positivo, né? E o que estava fora disso, o que estava distante disso, era sempre pejorativo, era negativo, né, era inferior. Né? E como eu havia dito, Tessália, ela tinha esse status de ser um local isolado, né? Ela, por ter essa questão das tribos ali, que era uma posição política muito instável, né? Que vivia em guerra, ela não conseguiu crescer ali culturalmente, né? Socialmente como a Atenas, né? Então, ela era tida, mesmo fazendo parte do território grego, era tido como uma região estrangeira. Então, era tido que eram pessoas bárbaras, pessoas inferiores, enfim, né? Sempre tinha essa conotação ali mais negativa e pejorativa. E a partir ali do século V, a literatura, né, começa a retratar essas mulheres, essas bruxas de Tessália, mas sempre de forma pejorativa, né? E aí a gente chama que é esse declínio dessas sacerdotisas, né? Então, essas mulheres que antes tinham ali algum status de poder, né, de respeito, elas passam a ser mulheres vis, né? Mulheres que andavam desgrenhadas, mulheres que se vendiam por dinheiro, né? Que roubavam bebês, enfim, né? E a partir daí a gente começa
a criar esse estereótipo da bruxa que a gente conhece, né, até hoje. Então, por isso, a gente, aqui no TA, a gente entende que essas mulheres, essas bruxas de Tessália, são nossas ancestrais mágicas, né? Porque a gente considera que essas são realmente as primeiras bruxas dentro do formato, né, desse estereótipo que foi criado, que foram retratadas, né, pela literatura, né? Então, por isso que a gente, quando a gente foi ligando esses pontos, né, a gente percebeu que realmente esse era o caminho, tá? Se quiser passar, sim. A gente aqui, como eu falei, né, houve essa polarização, né, esse declínio dessas mulheres, né, dessa imagem dessa mulher que antes tinha poder e agora usava isso de forma negativa, né? A gente sabe que ali por volta do século V também é o início ali da medicina, né, onde Hipócrates começa ali a utilizar as ervas para curar, né? E aí começa todo esse movimento também de tentar marginalizar as mulheres que utilizavam as ervas, né? Então eles diziam que os homens utilizavam para curar e as mulheres utilizavam para matar, né? Com as poções, com os venenos. E isso tudo está ali documentado, né? Dentro ali da literatura, né? Dentro desse estereótipo que aos poucos se foi criando ali dessas mulheres praticantes de magia. A gente tem aqui uma citação, né, do livro Bruxaria e Magia na Europa, Grécia Antiga e Roma, onde o Richard Gordon, ele fala que, né, com a localização política aparece também uma social. O conhecimento religioso legítimo é uma propriedade coletiva de homens, no contexto de sua identidade como cidadão. O conhecimento religioso e legítimo é possivelmente encontrado entre não cidadãos e não homens, ou seja, as mulheres, né? Então a gente percebe que realmente tinha essa tentativa de marginalizar essa região e essas praticantes de magia. Pode passar. E aí, quando a gente fala de magia, mas aí você pensa, mas a gente só a Tessália praticava magia na Grécia? Não era só a Tessália que praticava magia, né? A gente sabe, a gente tem muita referência histórica de que essas práticas elas eram realizadas por toda a Grécia, né? Só que era um outro tipo de contexto, né? Eles tinham uma religião cívica, né? Onde era ali socialmente aceita, né? Onde era praticada ali por um sacerdote que era ordenado ali pelo Estado, né? E tinha, que era conhecida como alta magia, e tinha essa baixa magia, que era essa magia onde ela era realizada no calar da noite, né? Era realizada de forma oculta, e muitas vezes por essas mulheres. Haviam homens também, né? Que praticavam magia, né? Os magói, que eram aqueles homens que faziam as placas de imprecação, né? Para as intenções ali pessoais da pessoa, né? Eram mal vistos também. Mas é interessante que apenas essas mulheres, né, essas bruxas de Tessália, essas mulheres de Tessália que realmente ficaram ali com essa figura, né, com essa máscara de negativo, né, que foram ali incansavelmente retratadas, né, pela literatura. E sempre ligada a esse ritual de baixar a lua, tá? Aqui a gente tem uma citação de Homero, né, na Odisseia, onde ele fala sobre esse ritual de baixar a lua. Pode passar também. E aí a gente tem aqui, diversas citações, tá? Dessa literatura antiga que sempre vai fazer referência às bruxas de Tessália, né, com esse ritual de puxar a lua para baixo. E aí você pode pensar também o seguinte, poxa, mas vocês estão utilizando apenas obras literárias, né, como referência para criar toda essa egrégora de vocês, mas a gente pensa que onde a fumaça há fogo, né? Se essas mulheres foram ali incansavelmente retratadas, né? Estando ligadas ali a esse tipo de prática,
provavelmente algo parecido acontecia ali. A gente não está dizendo, lógico, que essas mulheres faziam isso, né, de puxar a lua para baixo, mas alguma coisa ficou ali no inconsciente, no imaginário popular, né, e que esses poetas, esses escritores, eles retrataram depois, né? Pode passar. Mais ali um pouco, algumas citações, mas algumas obras que também falam sobre isso, tá? E aí, quando a gente fala de culto específico, né, de deuses ali daquela região, a gente encontra Enódia. Enódia, ela era a deusa principal daquela região. Havia outros deuses que também eram cultuados, tá? Mas essa posição central ali era de Enódia, né? Que era a deusa das estradas, a deusa dos caminhos, né? Essa deusa, ela era retratada sempre segurando tochas ou uma chave, ela era retratada estando junto com cavalos, estando junto com cães, e dentro do seu culto eram realizadas oferendas nas encruzilhadas. E aí, quando a gente ouve isso, a gente vê esses elementos, a gente imediatamente associa Enódia a Hécate, né? Para nós, a gente entende que Enódia já era Hécate na antiguidade, ali em Tessália, né? Que ela já era ali tida como uma deusa de grande poder, como uma figura realmente central, como uma grande mãe, realmente, tá? Depois, mais para frente, começam a se associar Hécate a Enódia, né? Inclusive é um dos epítetos que a gente utiliza para Hécate até hoje, tá? Mas sim, existem referências, existem trabalhos acadêmicos, pesquisadores que sim, que já dizem que essa Enódia já era Hécate, antes ainda de ter essa associação, tá? Pode passar. E aí a gente tem aqui alguns relevos que mostram essa figura de Enódia. Para quem conhece Hécate, né, para quem é da bruxaria, desse rolê, você não percebe que não tem como diferenciar uma e outra, né? Os elementos ali, a imagem por si só já diz que Enódia era Hécate já. Pode passar. E aí, junto com essa deusa Enódia, a gente tinha sua contraparte masculina, solar, que era um deus titã Hélios, né? Que era ali cultuado junto com Enódia, depois juntamente com Hécate, né? E fazia essa contraparte, né? Hélios é a própria personificação do Sol, né? O deus que tudo vê. E Hélios, é interessante que toda a sua descendência, né? Todos os seus descendentes, de alguma forma, são ligados à magia. Ele tem diversos filhos, né? Algumas mais conhecidas, a mais conhecida delas é Circe, né? Que a gente tem como a bruxa original, né? A primeira a figura, né? Ligada realmente à magia, que foi ali retratada, né? Na literatura, e Pacifá, e ele era avô de Medeia, né? Ou seja, intimamente ligados, né? À magia das ervas, das poções, né? E dentro daquela região de Tessália. Então, essas bruxas de Tessália, essas mulheres que praticavam magia ali, elas tinham ali como centro do seu culto Enódia e Hélios. Pode passar. E aí a gente traz aqui algumas bruxas da literatura, né? Temos Erictó, que aí tem uma lendária bruxa, né, de Tessália, que tem aí, que mostra que é o estereótipo da bruxa lá da Europa medieval, né? É uma mulher desgrenhada, que vivia suja, né? Ela tinha o poder de se transformar num animal, né? No caso, uma coruja, mas não uma coruja bonitinha, era uma coisa horrenda, uma mulher meio coruja, meio mulher, enfim, que deu origem aí a um outro mito, que é a Strix, né? Que a gente vai chegar lá. E assim, é o estereótipo da bruxa, né? A gente tem a Crisâmide, a Tessália, a Panfile, Meroé, a Glaunice. Essas eram bruxas da literatura, tá? Mas a gente tem relatos de mulheres que foram a julgamento naquela época, tá?
por praticar farmaquides, né, por praticar a farmaqueia, eram farmaquides. Elas foram julgadas por utilizar ervas em magia, tá? A gente tem referências ali, relatos de julgamento mesmo, né, de processos da época. São poucos que a gente tem, acho que umas 2 ou 3, e também tem um homem que também acabou sendo condenado, tá? Pode passar. Aqui a gente tem uma figura, uma imagem, né, de Erectó e de Aglaonice, só para dar uma ilustrada. Pode passar. E a partir daqui eu vou entregar a palavra para a Cyrix, que a gente vai continuar tecendo essa teia aí com as Strix. Então, dentro desse grupo, né, que a tia já falou, dessas pessoas que praticavam a magia, né, ali em Tessália, tinha os maguis, né, que são os magos, Carteté, que são os purificadores, os fármacos, né, os herveiros, a gente vai ter os mandi, que são os videntes, né, tem vários grupos, né, que praticam formas diferentes de magia. Mas tem, sobretudo, um grupo que chamou muito a nossa atenção, porque é um grupo que transita por outras práticas, né? Que são as Strix. E é óbvio que nós já havíamos lido, né, várias obras ao longo da nossa jornada, mas a gente não tinha esse olhar que a gente teve quando Tessália começou a aparecer incessantemente nas nossas leituras, né? E aí, relendo, né, algumas obras, a gente vê que o Eliphas Levi, já nos seus livros, já fazia menção a essas Strix, né, e fazendo essa ligação dessas Strix com Tessália, tá? A gente trouxe 2 citações dele aí, a gente trouxe uma citação do Dogma e Ritual de Alta Magia, onde ele vai falar que essas mulheres, elas faziam magia ali, né, no calar da noite, né, que elas faziam essas invocações malignas, e a gente já tem que entender também que quando ele escreve esses livros, ele também já está muito impregnado da visão que já tinha sido passada, né, por séculos e séculos ali pelos autores. Então ele traz essa visão mais assim, mais obscura, né? Mas ele diz ali, é porque para mim aqui está muito pequeno, não consigo. Mas ele diz assim: aqui tudo é mágico, os pássaros que voam, os insetos que zunem na erva e até as árvores e flores que aqui se compõem ao clarão da lua, os venenos que fazem amar. Aqui as Strix inventam encantos e fazem jovens e belas como as Cáritas, né? Como as Graças, né? Por exemplo. Então, ele está falando ali especificamente da região de Tessália e está falando sobre as Strix, né? Em outro livro dele, né, que é A História da Magia, ele volta a falar delas novamente, as feiticeiras entre os gregos, especialmente na Tessália. Aí ele vai falando das práticas horríveis que essas mulheres faziam, e lá no fim ele fala, elas eram chamadas de lâmias, estrigues, né? Então, assim, foram leituras que a gente foi vendo que, dentre esses grupos que havia, né, ali em Tessália, tinha essas Strix, né? O Rave Grams também fala lá na Bruxaria Hereditária que a estregueria, ela se dá, né? Ele fala isso, que a estregueria se dá com as Strix, que eram bruxas citadas nas obras de Horácio, Lucano e Ovídio. E quem são essas bruxas? São as bruxas de Tessália. Então, a gente entende que também tem origem, né? Em Apuleio, o Asno de Ouro, ele vai falar que é uma das personagens dele, que é a Panfile, ela tem um unguento. E com esse unguento, ela passa esse unguento no corpo e ela consegue se transformar numa coruja. Então, exatamente o que é uma Strix, né? Uma Strix, na antiguidade, era uma praticante de magia que, por meio ou de uma maldição, ou de um encantamento, ou de um unguento, ela conseguia, ao anoitecer, se transformar em uma coruja. E ela saía à noite para quê? Para se alimentar de
bebês recém-nascidos, mulheres que tinham acabado de dar à luz e jovens ali que estão entrando na puberdade, né? E elas iam lá e sugavam o sangue dessa pessoa, matava, comia suas vísceras, essas coisas básicas, né? Que sempre tem. Então, elas faziam isso. Então, essas eram as Strix. E, à medida que a gente ia estudando mais sobre elas, né? A gente percebeu que elas aparecem em várias culturas. A gente vai ver elas na cultura norte-americana, com os Cherokees, a gente vai ver no Peru, no Alasca, na África Central, a gente vai ver na Mesopotâmia. Então, assim, algumas coisas diferenciam um mito do outro, mas o cerne é sempre o mesmo, tá? O cerne é sempre aquela coisa da mulher que pratica magia, mas que à noite ela se transforma numa coruja ou num pássaro noturno e grita, e berra, e urra, e sai para fazer a sua vítima. Aqui a gente trouxe algumas variações linguísticas, só para vocês terem um pouquinho de noção de em quantas assim, culturas, como é vasto, né? Esse mito da Strix, né? Vai ter grego, vai ter latim, vai ter albanês, romeno, eslavo. Então, assim, tem algumas imagens ali do que seria essa mulher que se transforma, né, em coruja. E a primeira vez que ela é relatada é na obra grega perdida, Ornitologia do Boiô, que foi parcialmente preservada na obra Metamorfose ali do Liberale, tá? E ali ele vai dizer que Strix é uma coruja, né? Mas também pode ser uma devota de Ártemis, também pode ser um afrodisíaco ou algo conectado com a magia e bruxaria. E aí, duas coisas precisam ser pontuadas aqui. Que antes mesmo da gente ter ideia dessas coisas, né? Quando a gente se conheceu e sentou para fazer a logo do TEAR, nós escolhemos uma coruja. Porque a gente já tinha uma ligação com esse animal de poder. Então, para a gente fez muito sentido. E também na literatura a gente vai ver que a coruja está ligada com a bruxa. Por exemplo, Medeia, para mexer as suas poções ali de rejuvenescimento, ela usava a pena da coruja. Eriquitó também usava a pena da coruja para fazer um trabalho de necromancia, para fazer um trabalho de previsão de futuro. Então, era uma coisa que estava muito ligada mesmo, estava tudo muito tecido. E vocês podem perguntar assim, mas por que vocês usam Strix? E não porque Strig, né, é algo mais semelhante ao nosso idioma. Porque, como eu falei, né, a bruxaria hereditária, a estregueria, já tem essa nomenclatura. E a gente não queria que as pessoas, ao bater os olhos, confundissem uma coisa com a outra. Porque a gente entende que a estregueria se deu por meio também desse conhecimento dessas bruxas, mas é claro que hoje elas desenvolveram uma egrégora, elas desenvolveram um corpo delas, né, uma tradição, e não é disso que nós falamos de outra coisa. Então, para que não houvesse essa confusão, então nós optamos por usar Strix, tá? E não de outra forma. E também porque o Strix é mais próximo ao grego, e como é nossa vivência toda ali no helênico, então a gente segue essa linha de pensamento. O professor Daniel Ogden, né, que ele é um professor da Oxford, e ele é especialista, ele tem até um livro sobre Strix, né? Ele diz que ele não concorda muito com essas definições, né, ali da obra da ornitologia, ele não entende dessa forma, então que ele acredita que Strix, na verdade, veio do latim, que se migrou para o grego, tá? E ele entende isso como uma lenda urbana que foi criada na tentativa de, talvez assim, conscientizar as pessoas. A gente tem que pensar que na antiguidade as pessoas não tinham cuidado que tem com crianças como a gente tem hoje, né? Hoje a gente entende que uma criança precisa de cuidado, de proteção, de orientação. Antigamente não era assim. Aprendeu a andar, se vira aí, come aí, dorme aí, sabe? Não tinha muito isso. Então, que isso foi criado como uma lenda urbana para que as pessoas ficassem com medo desse tipo de mortalidade pela Strix, né? E que valorizasse mais essa questão ali da proteção com as crianças. Mas é refutado pelo professor Oliphant e também refutado pelo professor Leonardo Constantini, tá?
que diz que não, que na verdade é do grego, sim, e que migrou para o latim, que faz muito mais sentido, né? Para a gente, quando a gente faz todas as leituras, faz muito mais sentido porque aparece primeiro em obras gregas para depois aparecer em obras já ali romanas. Mas que houve também uma mudança. A princípio, essa Strig, né, que veio da Strix, ela era, sim, uma mulher que se transformava num pássaro, mas à medida que isso foi criando, assim, no gosto popular, a partir do momento que isso foi se popularizando, esse pássaro monstruoso, ele perde ali o seu sentido, ele perde o seu espaço. E aí, Strix vai se referir somente a bruxas, tá? E como a gente sabe, a questão das Strix chegaram até a atualidade, com certeza também passaram ali, né, pela Idade Média. Então, os manuais, né, de caçadores de bruxas de 1523, como Gianfrancesco Mirandola escreve, ele diz que sim, ele define bruxa como uma Strix grega, né? E aí, como a tia falou, são mulheres só da literatura ou são mulheres reais, né? Quando a gente lê o artigo do professor Leonardo Constantini, de 2016, né, que ele fala sobre bruxaria romana, contaminações entre literatura e realidade, ele vem defendendo que essas personagens, na verdade, elas são, sim, baseadas em mulheres reais. Canídia, aí ele vai dando várias características. Canídia diz que ele fala que Canídia, na verdade, era uma mulher que existiu e que ela fazia parte de comitivas políticas, que tinha todas as características de mulheres que têm registros ali que participavam, que eram influentes em comitivas políticas. Ele vai dizer também que muitas características dessas personagens vão estar em inscrições funerárias que dizem que a pessoa morreu por meio de práticas, né, mágicas, e vai descrevendo ali quem praticou e o que praticou, então é muito similar, né? E também tem a questão também da condenação que a tia disse. A lei de Platão, ele recriminava, né, produzir fármacos alinhado à magia, né? Não podia, era condenável. E aí a gente vai ter pelo menos aí 2 registros muito divulgados, né, que em vários trabalhos acadêmicos traz essa questão da Frínia de Terpes, que era, a princípio, né, uma prostituta que foi condenada por produzir fármacos alinhados à magia, e a Teóris de Lemos, né, Teóris de Lemos, que ela era uma sacerdotisa, tá? Então, em alguns registros, a gente vai ver que ela era uma sacerdotisa e foi condenada por produzir esse fármacos alinhado à magia. Em outros registros, já vai aparecer como se ela tivesse esse conhecimento, mas ela ensinou a um escravo um veneno e esse escravo matou o seu senhor. Mas, de qualquer forma, ela foi condenada e, no caso da Teóris, não só ela, a família inteira, para que ela não tivesse descendente. Não só ela foi morta, como a família inteira, para que ela não tivesse, assim, nenhum tipo de descendente. Pronto. Já explicamos mais ou menos para vocês qual é a nossa linha de raciocínio científico, tá? A partir daqui, agora, eu vou falar um pouco sobre a nossa vivência espiritual, os nossos insights, a nossa gnose, assim, tá? E a partir daqui, agora, eu também vou falar da tradição especificamente, porque esse tipo de prática mais verticalizada a gente não faz nos rituais abertos, tá? Os rituais abertos é uma coisa mais, assim, mais leve, né? Tem a abertura de círculo, invocação dos quadrantes, a gente sempre está fazendo abertura de caminho, limpeza, mas a gente, obviamente, não se aprofunda, até porque nem todo mundo que vai ali está preparado para esse tipo, né, de informação. Como a tia disse, quando a gente abriu o TEAR, o objetivo era levar a espiritualidade para aqueles que não têm condições de ficar final de semana indo para a Zona Sul, que não tem condições de ficar se deslocando, tá? A gente mora na Baixada, então a gente tem que ter consciência que às vezes a pessoa sai 5 horas da manhã e volta muito tarde. Então o objetivo mesmo era ter ali para que a pessoa pudesse ir e vir. A gente não queria se amarrar com ninguém é amarrado com a gente. As pessoas vêm e vão como rio, tá tudo certo. Só que ao longo desse caminho, coisas foram acontecendo que a gente falou assim,
peraí, tem alguma coisa acontecendo. E assim, o nosso tempo é muito doido dentro do tear. Eu falo para ela, é uma coisa muito louca, porque o nosso tempo também lá não é linear. A gente não planeja e faz, planeja. Não. O negócio acontece sendo planejado, o futuro está no presente, é uma coisa muito louca. Vamos fazer isso? Vamos. Quando a gente fala que vai fazer, a gente já está fazendo. É uma coisa assim, um furacão. E quando a gente abriu o tear, o primeiro ritual que nós fizemos, que foi de uma forma também involuntária, nós não planejamos, aconteceu, foi para Medeia. E a gente fez o ritual e esqueceu. E quando nós fizemos o ritual, e é pouco tempo que a gente se lembrou, se deu conta, nós fizemos um ritual para um bom conselho na magia. Nós fizemos para o epíteto Medeia do bom conselho. E nós pedimos um bom conselho na magia. E o que nós não sabíamos naquela época é que Medeia era largamente cultuada em Tessália. Porque antes de Eurípides, né, escrever a Medeia louca, infanticida, a maluca que mata os filhos, né, para se vingar de Jasão, Medeia já tinha outras obras sobre ela, já havia outros registros. A Marli Mille diz isso também, que ela era cultuada como uma deusa em Tessália. E nós não sabíamos disso. Isso é um movimento que não aconteceu só com Medeia, tá? Pacify também. A gente também, ao longo das pesquisas, a gente descobriu que hoje Pacify, quase ninguém fala de Pacify, né? Fica mais Circe e Medeia. Mas Pacify tinha um templo em Esparta. Ela era cultuada como uma grande deusa lunar, equiparada a Selene. Ela era uma deusa oracular, uma deusa dos sonhos. Então, isso é aquele movimento que a Tia já citou, do apagamento, né, das deusas, o apagamento das sacerdotisas, né, o declínio dessas deusas e sacerdotisas. E aí a gente pediu esse bom conselho para Medeia e a vida seguiu, esquecemos. Só que a gente tem uma mania de escrever tudo que a gente faz a gente escreve, tudo que a gente conversa a gente escreve, sem objetivo e vai jogando no drive. Ao longo desse tempo, eu me lembrei que eu já tinha lido uma entrevista de um sacerdote de Hécate, o Orakos Hekataios, que ele falava sobre Medeia, falava umas coisas muito interessantes de Medeia. Aí eu, vou entrar em contato com ele, né? Ele tem uma tradição, né? The Cave Oracle. Falei, vou entrar em contato com ele para perguntar coisas sobre Medeia, e super, super acessível, super simpático, e aí a gente foi estreitando laços, e foi falando sobre Medeia, foi falando sobre Hécate, e um dia eu falei para ele, olha, a gente está numa espiral, assim, de uma loucura, que a gente vive, respira, conversa, não tem outro assunto que são essas Strix de Tessália, e aí a gente agora só quer fazer ritual baseado no que elas faziam. Ele falou, isso é Strixcraft. Aí, o que é uma Strixcraft? Aí ele falou, exatamente, são práticas baseadas nas práticas da região de Tessália dessas mulheres, das Strix. Aí a gente ficou, cara, então a gente não está muito doida, faz sentido. Mas faz sentido. E isso pra gente foi assim, um buff, sabe? Esse foi o primeiro buff, que teve vários, né? Aí a gente ficou assim, caraca, então isso existe? Existe, tá? Eu também faço aqui, ele faz, ligado à região de Tessália, mas ele ainda pega um pedacinho ali do pessoal da Itália. A gente não, a gente é só focada ali em Tessália mesmo, na Grécia. E aí a gente falou assim, a gente pode usar esse nome? Ele, claro, pode usar, porque é uma prática ancestral, não sei o quê. E aí a gente adotou essa Strixcraft, né, que é essa magia baseada nessa região, nesse conhecimento ancestral dessa região da Grécia. Aí, conversa vai, conversa vem. E aí a gente queria saber mais sobre Tessália, né? Porque é difícil, assim, chega uma hora que a sensação que a gente tem é que a gente esgotou as fontes, né? A gente já não consegue coletar nada de novo, nada de informação que agregue. Aí a gente começou a pesquisar na internet e nós descobrimos que existia a Church of Thessaly, que é a igreja de Tessália, que foi fundada em 94, lá nos Estados Unidos. Aí, claro, né, entramos em contato. E também o Monte Pleisense, que é o fundador, também um fofo. Aí a gente começou a conversar. Hoje nós fazemos parte dessa igreja. Hoje nós somos membros, né, da igreja de Tessália. E a gente começou a conversar. E aí ele falou assim para a gente, que quando a igreja surgiu
de um sonho que ele teve, uma visão que ele teve. Ele teve uma experiência de quase morte, e nessa experiência, Hecate apareceu para ele. Porque a gente não sabia que essa igreja tinha essa... Porque a igreja ela é muito assim, ela é muito teurgia, muito helenismo, né? Não tinha essa pegada assim. Então, quando ele fala o nome de Hecate, a gente também fica um pouco surpresa. E aí ele teve essa experiência de quase morte, e que Hecate aparece para ele, sentada numa roca de fiar, como uma tecelã, e manda ele pesquisar sobre Tessália, que ele precisa se alinhar a esse conhecimento de Tessália. E para a gente isso foi um choque muito grande, porque quando a gente se conheceu, a gente já tinha esse culto muito forte, né? A Hecate já tinha esse ponto de intercessão, e Hecate sempre apareceu para nós como uma deusa tecelã. Por isso é Tear das feiticeiras. Por isso que nós temos um dos nossos grupos fechados, se chama Tessitura de Hecate, né? Nós compomos uma música que se chama Deusa Tecelã, que foi feita para Hecate. Então, quando ele fala que Hecate aparece para ele, falando sobre a região de Tessália, e que Hecate aparece como uma deusa tecelã, a gente ficou assim, cara, que coisa incrível. Gente, a gente entra numa loucura, assim, o dia inteiro, 24 horas falando sobre isso. Então, a gente ficou assim, que isso? Igual com a gente, né? Não sei o que, essa coisa da tecelã, né? Na nossa página, a gente faz vários textos lá sobre tecelãs e tal. E a gente ficou meio que estreitando laços com essas pessoas e outras coisas foram acontecendo, né? A gente começou a ter insights separados, insights da gente pegar coisas, pensar por meio de ritual, por meio de sonho. A gente agora está de uma prática específica, que eu, infelizmente, não posso entrar muito em detalhe, porque faz parte dos mistérios da tradição, mas a gente agora está numa coisa com uma prática específica, e aí eu sonhei com essa prática. Eu sonhei que eu estava no tear e eu fiz essa prática, mas eu sonhei, e aí um dia a Thier, conversando com uma terceira pessoa, ela falou assim, não, ultimamente eu tenho pensado muito nisso. E aí ela descreveu o sonho que eu tive. Aí eu falei assim, cara, eu sonhei com isso, isso e isso. Aí a gente começou a pesquisar e a gente descobriu que essas mulheres faziam essa prática. A gente ficou assim, não, a gente tá ficando doida, não tá? Estamos surtando, né? Aí eu entrei em contato com o Oracle Zecataio, porque chega uma hora que a gente realmente não acha mais. E aí entrei em contato com ele para ver se ele podia, né, ajudar a gente ali. E ele falou assim, olha, há algum tempo isso... Entrei em contato com ele essa semana. Aí ele falou assim, há algum tempo isso também tem martelado na minha cabeça e eu já estou produzindo um livro que vai sair em 2025 sobre essa temática, essa prática. Então, assim, a gente pensa que realmente a gente está envolvida, né? A gente está invocando, a gente está envolvida numa prática, numa egrégora que tem se apresentado para a gente. E quando eu converso com ele e ele me diz sobre a tradição, eu me toco que a gente já tem tudo aquilo produzido. A gente já tinha uma tradição inconscientemente, a gente já tinha uma tradição estruturada. Quando a gente vai num evento e uma pessoa pergunta assim para a gente, como é que é a roda do ano de vocês? E eu senti um tom assim de desdém e a gente não tem, porque a gente não é Wicca e a gente fazia, como eu disse, a gente faz tudo muito, vamos fazer. Aí eu cheguei em casa, nós já tínhamos uma roda estruturada, involuntariamente. Nós entendemos a roda, o sabá, né, como uma roda solar e o isbá como uma roda lunar. E quando a gente pega assim para tentar estruturar, né, o sabá, já estava estruturado, já estava costurado com os festivais, já estava costurado com a cronologia, com a vida do Deus. Uma coisa assim, eu falei, cara, você tem noção disso? Ela falou, não tinha, né? Agora a gente tem, né? Então, assim, meio que foi involuntário. Então, chegou um certo momento que a gente falou assim, cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente não tem muito para onde correr. Eu acho que a gente vai ter que abrir uma tradição. Então, a gente ainda ficou relutando, porque a gente não queria. A gente não quer essa coisa de, senhoras, sacerdotisas. A gente não gosta disso. A gente acha que respeito não tem absolutamente nada a ver com título, né? Então, a gente não queria muito essa coisa, essa vaidade. Mas a gente se viu meio que obrigadas, né, ali, porque a gente já tinha tudo estruturado e não foi uma coisa premeditada. Então, caramba, eu falei tanto e nem mudei os slides, calma aí. Aqui falo sobre o que é, estou aqui agora. E aí a gente funda a tradição Têmia nos Mistérios de Tessália,
que tem como base, né, a Strixcraft, que é esse conhecimento ancestral da região da Tessália, né, que é esse conhecimento baseado ali no que a gente sabe que elas faziam. Tem também a deusa Hecate como pilar, porque nós entendemos que ela... Esse é o nosso entendimento, tá, gente? Não é uma verdade absoluta. Nós entendemos ali que ela, em algum momento, ela... Gente, eu tô no ar? Assim, assim. Ah, tá, desculpa, porque eu não vi ninguém, aí achei que eu tava... coisa. E a gente entende que ela é o princípio de tudo, tá? As deusas que vêm depois, os deuses que vêm depois também fazem parte dela. Que a gente entende que em algum momento ela era a grande deusa, e aí tudo ficou fragmentado, as deusas começaram a ser colocadas em caixinhas, que uma é só do amor, uma é só da guerra, uma é só da inteligência, uma é só do lar. Mas a gente entende que ela é essa força primordial, e também essa questão da política, tá? Que para a gente é muito forte. Abrir um espaço aberto num município que a gente sabe que tem intolerância religiosa, é um ato político, tá? Nós sempre estamos participando de eventos interreligiosos, a gente está sempre participando. Então, a gente tem esse viés dessa pegada que a gente entende que não vai ser, oi, tudo bem, dá licença, deixa a gente ficar aqui. Não vai ser assim que a gente vai conseguir. A gente tem que chegar metendo o pé na porta, falando, não, olha só, a gente chegou aqui, a gente vai ficar e ninguém vai tirar a gente daqui. Então, a gente está sempre participando desses movimentos, né? Abrir a casa de forma gratuita para outros grupos, que não seja da bruxaria, né? Outros grupos ocultistas, né? Para que eles se reúnam. Isso também é uma forma de política, isso também é uma forma, né, de você estar se impondo ali. E agora, mais ou menos assim, né, superficialmente, porque a gente, né, não pode falar muito, aí o que a gente entende como Strixcraft, né? Que é esse sistema mágico ancestral, que é essa conexão com o divino, esse poder, né, pessoal e até mesmo sexual. E quais são as práticas que a gente faz ali, mais ou menos? A gente usa muito do reconstrucionismo helênico, né? Então, a gente está... Todas as nossas práticas têm muito isso, dos hinos, das práticas mesmo, das orações, de tudo. Muita coisa do papiro mágico grego a gente também faz uso, tá? Das vozes magicais, das receitas, dos feitiços. A gente faz muito uso. O nosso Isbá, ele é baseado também nos papiros mágicos gregos. A gente também faz muito uso do oráculos caldeus, as vozes magicais, como eu disse, né? E, claro, dos enteógenos, porque não teria como a gente honrar uma ancestralidade se a gente não também fizesse, né, uso dessas ervas em vários sentidos, né? Então, é um pouco dessas práticas que são incorporadas na tradição, tá? A nossa estrutura, né, que eu já falei, né, a gente acabou montando um calendário, o rito de passagem, e o mistérios de Eleusis, né, porque o nosso objetivo na tradição não é ter gente, assim, vamos ter muita gente, a gente quer muita... Não. A gente prefere ter pouquíssimas pessoas, mas que tenham pessoas comprometidas, o que é muito difícil, tá? Na bruxaria é muito difícil ter gente comprometida. Eu falo na bruxaria porque eu não tenho experiência para falar de outras, né, outros segmentos. Mas na bruxaria é muito difícil, tipo assim, faz um ritual para mim aí, depois nunca mais eu volto. Então, não é isso que a gente quer para a tradição. Então, a gente colocou algumas etapas que quem quiser participar da tradição vai ter que fazer um curso da formação de Strix 1, curso de formação da Strix 2, vai ter que participar pelo menos dos mistérios menores de Eleusis, e se ainda assim a pessoa quiser, aí ela vai participar da tradição, tá? Eu acho que foi isso. Gostaria de agradecer ao convite, agradecer a paciência de vocês, e tá aí os nossos contatos. Espero que a gente tenha agradado, né? Agradou, sim. Foi muito bom a entrevista de vocês, o trabalho de vocês. E antes da gente começar as perguntas em si, eu queria fazer uma pergunta um tanto quanto pessoal. Eu queria saber como é que é para você, né, na sua posição, né,
ter realizado todas essas coisas, né? Tanto você quanto a Etienne também, como é que vocês conseguiram, vocês se sentem, né, morando numa região que é basicamente contrária às práticas de vocês, né, num cenário que tende a ser extremamente machista, também misógino, né, e como é que vocês sentem, e já deixar meu parabéns por tudo que vocês realizam, né? Eu falei lá no início que sou fã do trabalho de vocês e cada vez mais isso apenas se reforça. Então, foi o que eu disse, né? A gente se prepara psicologicamente para preconceitos. Por exemplo, às vezes a gente recebe muitas mensagens assim: eu gostaria de ir. Mas assim, é na Baixada, né? Eu fico com medo da violência. E a gente pergunta, mas onde você mora? Eu moro no centro, moro na Rio Branco. Tudo bem, a violência daqui não é nada tão diferente assim. Então a gente percebe que tem um pouco assim, tem um preconceito, sim, ainda mais de pessoas que não são da Baixada, mas também tá tudo bem, tá tudo bem. Se a pessoa quiser também ter preconceito e não quiser ir, tá de boa. Segue seu caminho aí que a gente segue o nosso aqui. Então a gente tenta se preparar psicologicamente para essas situações que a gente sabe que vai passar, né? A gente faz os rituais abertos e a gente sempre pede que as pessoas se inscrevam antes. Essa inscrição já é um filtro, né? A gente sempre pergunta para a pessoa e tal. Então, de vez em quando aparecem uns malucos lá perguntando se vai rolar sexo. Já apareceu perguntando, entendeu? Então, assim, é bom que a gente já faz uns filtros, assim, já dá um bloco na pessoa, já fala, desculpa, não vai rolar. Aí a pessoa já não vai, né? Então, assim, a gente já faz um pouquinho desses filtros. É claro que a gente, às vezes, fica com receio da nossa, né, segurança, quando dá determinado horário, a gente tranca mesmo o portão. Mas eu vou falar por mim, mas eu acho que a tia vai se sentir também um pouco disso. Cara, a gente se sente um instrumento, sabe? Um instrumento dos deuses que está levando ali a egrégora deles para quem quer ouvir. A gente sabe que esse trabalho que a gente está fazendo, a gente não vai finalizar, não é nem a ponta do iceberg, é muito assim inicial, é difícil juntar as pessoas da Baixada, são poucas, e às vezes quando a gente quer juntar a pessoa X, não gosta da pessoa Y, aí a gente fala, não, gente, é o objetivo maior, ninguém precisa concordar, é só todo mundo se respeitar, mas é difícil. Então, assim, a gente entende que a gente vai deixar aí, a gente tá querendo dar o pontapé inicial, mas é para deixar aí para quem depois, no futuro, quiser levar essa bola para frente. Então, assim, eu me sinto, e eu acho que ela também se sente assim, um instrumento, sabe? A gente está tentando fazer algo para deixar. E agradeço suas palavras. Faço das palavras delas minhas, né? Acho que a gente, né, nunca se imaginou estar numa posição dessa, né? Apesar da gente ter esse desejo de ter um espaço, né, de ter esse movimento, a gente nunca se imaginou, né, dentro, né, estando aqui nessa posição. Mas eu acho que é isso. Eu acho que realmente a espiritualidade trouxe a gente até aqui, né? E esse realmente é o nosso trabalho, né? A nossa verdadeira vontade, enfim, né? Esse é o nosso caminho. Realmente é um pontapé, né? Um trabalho de formiguinha, mas é isso. A gente fazer, vamos levar até onde a gente conseguir, né? Espero que seja aí por longos anos, né? E que a gente consiga mudar um pouquinho, né? Essa mentalidade desses grupos, né? Dessa questão de eu não falo com X, eu não falo com Y, né? Porque enquanto a gente ficar segregado dessa forma, a gente vai estar sempre nessa posição, né, de vulnerabilidade, né? A gente não é uma grande massa, né? Os pagãos, vamos dizer assim. Então, um pouco que tem, eu acho que tem que se unir de alguma forma, né? Para que a gente consiga realmente viver nossa espiritualidade, enfim, com liberdade e com segurança, né? Não, e assim, sem querer, não é fazendo média, né? Mas só para vocês terem noção, às vezes a gente faz as coisas e a gente faz de coração mesmo, para os deuses. Às vezes a gente está no meio do ritual e a gente vai começar a falar e a gente se emociona, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre Hecate, quando a gente vai falar que aquele templo foi erguido em nome dela, a gente se emociona. E se não aparecer nenhuma pessoa para a celebração, nós fazemos do mesmo jeito. Fazemos só nós duas. Porque é para o público, mas em primeiro lugar é para os deuses. Então a gente faz, sabe, assim, de coração mesmo.
ficou faltando a parte mais importante. Eu sei que vocês colocaram nos slides, mas a gente tem o podcast do pessoal que está ouvindo, então eu queria perguntar para vocês como é que o pessoal consegue encontrar vocês. Tem a parte do Spotify ainda, né? Então, estão me avisando aqui, que mostrou no slide, mas falta falar. Como é que a gente te acha? Então, a gente está nas redes sociais, né? Geralmente a gente usa bastante o Instagram, mas temos também o Facebook, é o Tear das Feiticeiras, né? A gente também tem o nosso site, teardasfeiticeras.com.br, onde a gente tenta trazer, né, um pouco dessa temática das práticas helênicas, né, de Tessália, e falar um pouco sobre isso. E geralmente por esses dois locais vocês conseguem nos encontrar, a gente sempre responde rapidinho, é bem fácil. Fantástico. Então, bom, já vou caminhando aqui para cá. Então, André Correia, suas considerações finais. Eu ia comentar, deixei agora para o finalzinho. Cara, é muito bonito ver uma tradição nascendo, né? E às vezes a gente, dentro da bruxaria, né, a gente vê muita crítica quando surgem tradições novas, a gente vê muito questionamento, mas conforme vocês foram apresentando todo o passo a passo de vocês, desde o levantamento histórico, do embasamento teórico, a experimentação prática e a apresentação dos mistérios para vocês, né, porque primeiro veio esse contato com o sagrado e depois a tradição vem de uma forma natural. Né? A tradição, eu creio que ela venha para cercar esse conhecimento que vocês estão tendo e compartilhando, para dar pelo menos um nome, né? E ver isso surgindo de forma natural me dá um quentinho no coração, porque é uma coisa que falta tanto hoje na bruxaria e vocês estão representando isso de uma forma tão responsável. Né, o que vocês apresentaram hoje é tão completo nesse sentido, tanto no histórico, na organização, na estruturação, na parte espiritual, na parte emocional e social também, né, que o TEAR faz, que é um trabalho que a bruxaria hoje fica devendo absurdamente. Né? E eu espero do fundo do coração que seja a sementinha para outras gerações absorverem, continuarem complementando o trabalho, né? A tradição é viva, né? Todas as tradições são vivas, que ela continue crescendo e se conectando cada vez mais com as deusas, com os deuses do coração de vocês, e que isso cresça e continue principalmente com essa essência de contato real com o sagrado, né? Acho que foi eu não lembro quem que falou, se foi a Sphinx, que acho que falou que não é um trabalho de colocar o nome na frente, de colocar o ego na frente, é um trabalho com o sagrado, direto com o sagrado, com os deuses. Putz, isso é muito foda. Isso é muito foda. Você tira o ego do centro e você coloca o sagrado no meio. É muito bonito. Então, assim, parabéns para vocês. Eu espero que eu continue vendo vocês cada vez mais longe, porque é merecidíssimo mesmo. E eu me empolguei. E se vocês quiserem ver outros deuses, outros caminhos do paganismo, André Correia Paganismo no Instagram. E é isso. Um beijo para vocês. Maravilha. Robson Belli, suas considerações finais. Eu acho muito importante, inclusive uma coisa que nossa interlocutora nos passou durante essa parte final, que ela falou que nós não devemos nos segregar, né? Nós devemos nos unir enquanto ocultistas, e eu acho isso muito importante, a gente reafirmar aqui que, enquanto ocultistas, independente se pagãos ou não, eu acho que nós deveríamos considerar que a união, enquanto massa, porque somos menores do que a massa religiosa intolerante, que é a maioria, infelizmente, em nosso país, a gente deveria começar a ter receio daqueles que querem nos segregar. A gente deveria ficar atento com relação a esse tipo de liderança que incentiva esse comportamento negativo que ela mencionou, de algumas pessoas que não querem se misturar com outras por um motivo X ou Y, por causa de uma picuinha. Eu acho que
nem mesmo a discordância teológica, metafísica ou de qualquer natureza deveria nos segregar enquanto ocultistas. Eu acho que seria muito interessante a gente começar a nos reconhecer como irmãos e ter respeito pela tradição, porque a opinião do outro não fere a sua. E quando nós partimos deste princípio, esteja a opinião do outro errada ou não, para você, porque é sempre a partir do seu ponto de vista que você vai julgar erro e acerto do conhecimento do próximo, a gente tem que ter um entendimento de que somos todos ocultistas, que estamos todos trilhando um caminho para o sagrado, independente das vias qual nós escolhemos para. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo de criar a tradição de vocês, embasar elas em texto. Eu achei fantástico esse trabalho de vocês. Parabéns mesmo. Não acho que isso é demérito algum, vocês embasar no que há de mais antigo escrito. Não acho, de maneira alguma. Na verdade, bato palma vigorosamente para essa iniciativa. E meus parabéns às duas. Vida longa ao projeto de vocês e que essa tradição se estenda daqui para milhares de anos. E quem quiser conhecer um pouquinho mais uma tradição que não é tão antiga quanto as da Grécia Antiga, mas quiser conhecer um pouquinho de Goécia, goetia.com.br. Rodrigo Elutarque, suas considerações finais. Olha, me ganhou com a fundamentação histórica que, assim, o alicerce que foi construído tá tão sólido que não tem como derrubar. E quando veio a parte da descrição da conexão com o sagrado, assim, também tá bem embasado. Assim, é uma tradição forte, me passou muita credibilidade, me conquistou, me ganhou ali e tá de parabéns esse trabalho. É um trabalho que eu gostaria assim que outros estivessem replicando, porque a gente só tem a ganhar com isso. E assim, sem chover no molhado aqui, vocês estão de parabéns, foi uma aula fantástica. Espero vê-las novamente com outras palestras aqui no simpósio. Assim, vocês estão de parabéns. E se vocês querem mais sobre outros tipos de conteúdo, sobre bruxaria, sobre magia, catarse.me/TDC, você vai fazer parte do MEI, você vai ganhar essa revista, onde tem uma matéria aqui, O Palhaço e o Xamã, não sei se vai dar para vocês verem, de uma pessoa assim desconhecida, André Correia. Uma matéria fantástica, além de fazer parte de grupos de Telegram, além de tudo mais. Você só tem a ganhar com catarse.me/TDC. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Bem, mais uma vez agradecer as duas pela disponibilidade de estarem aqui com a gente, agradecer pelo trabalho que vocês realizam, né, como os demais já comentaram. Eu acho que a beleza ela só é bela quando ela integra as diferentes formas da manifestação, né? O coletivo ele só é forte quando ele respeita as individualidades. E quando a gente percebe isso, a gente começa a se transformar de fato. A gente começa a entender como a vida é de fato e que o cenário ocultista ele não é um cenário à parte da sociedade, mas ele faz parte da sociedade. A gente não pode vivê-lo de maneira separada, por mais que às vezes a sociedade queira que a gente viva de maneira separada dele, né? A gente precisa estar constantemente na sociedade e isso é fundamental. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Como eu disse, acompanho vocês já tem um tempinho, gosto muito daquilo que vocês produzem
E assim que eu tiver uma disponibilidade, porque meus finais de semana são bem complicados com os projetos, pretendo estar aí com vocês em Nova Iguaçu para realizar algumas práticas também, né? E se vocês querem se desenvolver, se conhecer ainda mais, né, realizar a prática filosófica que vão te auxiliar nos mais diversos caminhos, venha para o Pedra de Afiar. Nosso site é pedradeafiar.org. De tempos em tempos, nós abrimos grupos de estudos do qual você pode participar de qualquer lugar do mundo. E no nosso canal, youtube.com/Pedra de Afiar, nós sempre temos 3 vídeos por semana, com os temas mais diversos, mas sempre com uma pegada prática que vai te auxiliar no seu desenvolvimento. Valeu, Paulo. Agora vamos ver se eu acerto o nome. Firins. Considerações finais. Gostaria de agradecer o convite, falar que a gente tem um lema lá no... faltou uma pessoa, né? Você quer falar antes? Ele fecha que eu tenho que fazer a pergunta para ele se tem Strix no Morte Súbita. E aí a gente tem um lema lá no TEAR que a gente está ali para ocupar o nosso espaço, né? Então a gente sempre fala para as pessoas, não, vamos na passeata, a gente tem que ocupar o nosso espaço, a gente tem que ocupar o nosso espaço. Então é isso, a gente está aqui para ocupar o nosso espaço e dizer que vocês podem convidar que a gente vai. É só convidar que a gente vai, porque a gente está aqui para ocupar o nosso espaço. E mais uma vez agradecer mesmo. Muito obrigado. A tia Vivar, considerações finais. Dizer que foi um prazer participar aqui com vocês, né? Eu já sou fã de carteirinha aí do trabalho, já acompanho vocês já há algum tempo, né? E agradecer ao Paulo pelo convite, realmente, gente, muito obrigada. E, Paulo, quando quiser aparecer, é só chegar aí, grudar no TA. Tiago Tomussauskas, tem Strix no Morte Súbita? Tem Strix com várias grafias diferentes lá para quem pesquisar. E a minha sugestão de hoje é ir lá no mortesúbita.net e procurar por, eu não sei se eu vou falar certo, mas é Erihito de Tessália, que é uma necromante famosa aí, que com certeza foi uma referência aí para as meninas. Tem muita história para contar. E o que eu queria comentar da exposição é que, assim, não tem como a gente ouvir elas falarem e não identificar vários checkboxes, assim, de quem está realizando a verdadeira vontade. A questão, assim, da sincronicidade, a questão do planejamento não linear, a questão de pensar as coisas juntas, a questão de... Até do que o André falou, né, da diminuição do ego, mas sem o aniquilamento do ego, não porque ele não precisa ser combatido, ele só não é o mais importante. Enfim, dá para ver muitas coisas que vocês estão no caminho certo, é maravilhoso ser testemunha disso, só temos a agradecer aí. E fica o convite, né, para quem quiser acessar o mortesúbita.net, o site totalmente gratuito, disponibilizando conteúdos sobre ocultismo, religião, bruxaria, feitiçaria. Estamos há muito tempo aí no ar. Robson, levantou a mão? Não deixa de falar do podcast. Ah, mas essa era uma surpresa. Bom, quem está assistindo agora já está no futuro, né? Então já vai ver. A gente está lançando aí um podcast um pouquinho diferente, assim, que é o Necro Entrevistas com o Manolo, onde a gente vai entrevistar ocultistas que já estão mortos, mas que voltam à realidade para responder algumas perguntas para a gente. E para quem gostar do projeto, é o catarse.me/morte súbita, que aí você ganha o acesso premium ao portal, com uma série de ferramentas de estudo, de pesquisa, até de prática. E é isso aí, está todo mundo convidado a fazer parte do problema. Obrigado, meninas, por terem vindo. Muito bom ouvir vocês falar. Eu queria agradecer, eu adorei a palestra, porque é o que a gente estava discutindo várias vezes. O que mais tem aí no Reino da Bruxaria, os caras falaram que tem as tradições milenares, porque a minha avó me ensinou, e aí a gente vai pesquisar e descobre que a avó do cara era evangélica. E de tempos em tempos a gente tem o pessoal honesto. Então tem vocês, o pessoal da Walonon, que é o cara que chega e fala assim, não, peraí, eu pesquisei, eu fui atrás, eu criei a egrégora aqui, a gente está construindo e tal. E é muito legal de enxergar, né? A gente tinha, o Ulisses falava assim, a gente gosta de ver a palestra da pessoa que fala e o olhinho brilha, que é o que a gente mais gosta de ver aqui. E a gente sentiu hoje, da palestra de vocês, quando vocês falam, dá para ver que o olho de vocês brilha. E é sensacional escutar isso. Então, muito, muito obrigado. Eu espero que vocês venham mais vezes aqui para falar de outros assuntos, que foi muito
legal mesmo, e a gente sempre precisa de mais mulher. Se aqui é o boteco, fica homem. Elas vêm, mas aí depois elas vão embora e tal, e acaba sempre ficando assim. Então, sempre serão muito bem-vindas. E eu esqueci de novo, eu devia ter falado lá no começo, para o pessoal seguir o canal, apertar o sininho. Eu vou deixar um papel aqui. A gente se empolga, a gente estava conversando antes, e aí a gente toca, e os convidados vêm, aí é tudo legal pra caramba, e eu esqueço. Mas, assim, ó, a gente está 1h30 falando de um tema super profundo e interessante. Essa é a entrevista 521. Então, você vê que a gente tem 520 entrevistas de 1h30, 2 horas, falando de temas profundos com gente séria. Só que o YouTube, ele só distribui vídeo de 5 minutos, com dancinha, com musiquinha, com o nego gritando e tal. Então, a gente vai no contrafluxo do algoritmo. Então, a gente depende de você clicar, pedir para o sininho, pedir para ele te avisar quando tem post novo. Porque se a gente depender do orgânico do YouTube, a gente está ferrado. Mas a gente se recusa a gravar um negócio raso e porcaria. A gente quer fazer do jeito que a gente quer fazer. Então, a gente depende da sua ajuda. Então, por favor, segue o canal, aperta o sininho. Se você é novo aqui, dá uma olhada nas playlists, que a gente tem umas 30 playlists diferentes de tudo que você puder imaginar, de todos os sistemas mágicos, e a gente tem uma curadoria muito grande. A gente entrevista só pessoas que são sérias. Se a pessoa pisar na bola, fizer merda, começar a marmotagem, a gente some com a entrevista. Então é um jeito da gente tentar fazer a nossa parte para selecionar o pessoal que está realmente se dedicando de coração para isso. Então, meninas, muito obrigado. Paulo, Robson, Rodrigo, André, Tiagão, valeu. Muito obrigado por assistir. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.